Bom dia, gente. Vamos começar essa manhã. Pessoas ainda estão chegando, mas quem gostaria de arriscar onde está o centro da Bíblia? Vocês que estão estudando a Bíblia nos domingos de manhã, onde é o centro da Bíblia? Exatamente a metade da Bíblia. Salmos, bom, mas e aonde? Salmos tem 150 capítulos. 118, 8. Muito bom. Salmo 118, 8. E o texto diz o seguinte, em Salmo 118, 8: é melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar ou confiar nos homens. Interessante, né? Bem no meio da Bíblia, 594 capítulos antes e 594 capítulos depois. E lá no meio, Salmo 118, 8, está o centro da Bíblia, exatamente no meio. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E a gente confia mais na gente às vezes, né? No nosso próprio taco, a gente confia na nossa própria força e confia demais naquilo que a gente pode produzir com nossa própria força. Essa manhã eu quero convidar você a reavaliar essa semana que você passou, todos os prós e contras, as dificuldades também, os desafios pelos quais o Senhor conduziu você e trouxe você até aqui essa manhã. Temos uma alegria enorme de ter mais um domingo juntos como a igreja, reunidos aqui, a visita também do Celso e família, que estão nos visitando aqui pela segunda vez já. Então, eles são de São Paulo, agora estão morando aqui, então nos visitam essa manhã. Bem-vindos. Bem-vindos a cada um de vocês também. Quero orar nessa manhã, buscando esse refúgio no Senhor para cada um de nós. É meu desejo essa manhã, que nós busquemos refúgio no Senhor e não confiar somente. Nós podemos confiar em pessoas, não é isso que o texto diz. O texto diz que nós não devemos achar que nossa própria força é suficiente, que as pessoas, as qualidades que nós temos é suficiente para a nossa vida, mas buscar refúgio, confiança no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E na sequência ele diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em governantes. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e por mais um final de semana que a gente pode estar juntos, né? Celebrando o nome do Senhor. Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, onde nós podemos nos reunir como tua igreja, onde juntos podemos louvar ao Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui essa manhã, agradecer ao Senhor pelo que o Senhor é, não apenas por aquilo que o Senhor nos dá. Temos certeza da tua presença aqui nesse dia, temos certeza de que essa manhã o Senhor quer falar ao nosso coração e nós precisamos da tua palavra para a nossa vida. Queremos nesse dia nos preparar já para aquilo que o Senhor tem a cada coração aqui, para cada pessoa. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, com a tua instrução. E Deus, receba o nosso louvor. Nós estamos aqui essa manhã para realmente adorar o Senhor, a dedicar ao Senhor esse tempo, a juntos como tua igreja louvá-lo e agradecê-lo pela semana que passou. Deus, bendito seja o teu nome, entregamos esse dia em tuas mãos, pedimos a tua bênção em nome de Cristo, amém. Fique à vontade, você está na Ser Livre, então você pode louvar como você deseja. Se você quer levantar sua mão, você levanta, se você quer ficar sentado, você fica, mas o importante é que nós estejamos diante do Senhor com atitude de adoração e de gratidão. Muito bom, chegamos ao nosso quarto domingo na nossa série sobre provações em Tiago. E nós temos visto já alguns domingos sobre esse livro que tem trazido a cada um de nós alguns princípios muito interessantes e importantes também para que nós possamos aplicar em nossa vida e dessa forma ser não somente ouvintes, mas praticantes, assim como Tiago diz. E essa manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículos 1 a 13. Nós temos um texto um pouco maior essa manhã, mas é muito importante, porque ele fala a respeito de uma fé que precisa ser imparcial, uma fé que nos ajuda a ser imparcial.
Então, nós passamos por momentos em nossa vida onde nós sofremos com preconceito. Na verdade, o preconceito é uma das coisas mais quentes. Nesses últimos anos tem se falado muito de preconceito, porque realmente elas afetam a vida de todas as pessoas. Preconceitos afetam a vida das pessoas, e não poucas vezes nós somos vítimas dela. Mas também nós estendemos esse tipo de parcialidade ou de preconceito para outras pessoas. Nós próprios fazemos isso. E a minha pergunta para essa manhã é: será que Deus percebe quando permitimos que os nossos corações sejam influenciados pelos preconceitos que nós temos? E de novo, não é preconceito de cor, tá, gente? Eu não estou falando de preconceito de cor. Estou falando nos relacionamentos, de preferencialismo e essas coisas. E hoje vamos pensar então juntos nessa fé que nos ajuda a sermos imparciais. E Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13, vai nos ajudar a compreender como Deus vê esse preconceito e a discriminação. Diz assim o texto lá, se você tem sua Bíblia, eu não tenho projetado ali. Mas o texto diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E aí ele começa contando uma história. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo julgamento e discriminação com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre aquele que não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre juízos. Vocês gostam daquelas histórias que aparecem na televisão, que são aquelas pegadinhas? Esses tempos atrás eu vi uma história muito interessante. Eles pegaram uma moça muito bonita, atraente, e fizeram com que ela entrasse numa farmácia e fosse ao balcão para pedir um produto. Essa moça entrou, se dirigiu a um rapaz que estava atendendo, e ela então perguntou a ele sobre um determinado produto. E ele disse: ah, claro, por favor, me siga. E ele foi com ela até no corredor onde o produto estava. E todo feliz. E mostrou onde que estava o produto. Ela então perguntou sobre uma outra coisa. Ele, claro, conduziu ela até onde estava outro produto. E assim foi por 3 ou 4 coisas. Ela não comprou nada. Mas mesmo assim, ele estava todo solícito, feliz da vida. Ela saiu da loja, eles pegaram e fizeram uma maquiagem nela, tornando-a uma pessoa feia. E a mesma pessoa, só que agora maquiada, entrou na loja mancando, chegou na loja e perguntou ao homem sobre um determinado produto. Ele disse: ali, naquele corredor. Não foi com ela. E ela perguntou sobre um outro produto, e ele, com uma cara assim de poucos amigos, ali, também indicou, mas não foi com ela. É interessante ver essa diferença no atendimento de uma mulher jovem, atraente, e uma pessoa que não atende os padrões de beleza que a gente estipula, né? Mas nós precisamos continuar nesse texto de Tiago para focar sobre o nosso tema, que significa que nos vai ensinar algo sobre a fé que nos ajuda a ser imparcial. A primeira coisa que nos ajuda é manter a nossa fé imparcial.
Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que vemos aqui é que Deus nos diz: mantenha a sua fé imparcial. E esse é um assunto quente hoje em dia, como eu já disse antes, é muito relevante para a nossa cultura, nosso tempo, porque a discriminação é uma questão em alta. Temos até leis antidiscriminatórias. Existem leis hoje que dizem: não pode discriminar, para tentar impedir as pessoas de mostrar a imparcialidade, que pode ser baseada em uma série de coisas diferentes. Eu posso ser parcial sobre uma série de coisas, a questão de pele, questão de dinheiro, questão de cultura. Várias coisas podem fazer com que eu sinta mais inclinado a ter um relacionamento mais imparcial com alguém e não com o outro. E a Bíblia nos ensina e nos desafia, no primeiro versículo: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas. É fato que a gente tem pessoas com quem a gente tem mais afinidade, essa é a palavra, a gente tem mais afinidade. Jesus teve 12 discípulos. Dos 12 discípulos, teve 3 mais chegados, lembra? Tiago e Pedro. Pedro, Tiago e João. Lembra da musiquinha? Pedro, Tiago e João, num barquinho. São os 3 chegados, mas tinha um amado, que era o João. Aí você diz: mas Jesus não amava os outros? Claro que amava igual, tinha, mas a afinidade talvez seja diferente. Isso não é problema, o problema é quando nós fazemos diferenciação. Isso não dá, isso não rola. A afinidade é uma coisa, discriminação ou fazer diferença entre as pessoas, aí são. Mas o que significa manter uma fé imparcial? O que significa? Significa não basear os nossos julgamentos nas aparências. Você já reparou como nós tendemos a basear os nossos julgamentos em aparências e o que eles representam para nós? Muitos de vocês aqui conhecem Paulo Capelletti, né? Quando ele foi presidente da Capelletti, né? Esse é o nome, não Capelletti, porque é um macarrão. Então, ele era um dos líderes da cena, alguns anos atrás. E ele como líder da cena, era convidado a pregar em várias igrejas. E um dia ele contou essa história, eu morri de rir. Ele foi convidado para pregar numa igreja. E ele foi vestido de mendigo nessa igreja. Não bem de mendigo, mas com uma roupa velha, batida, de chinelo, como ele sempre costuma dizer, de chinelo. E ele, quando chegou na igreja, as pessoas já torceram o nariz para ele, não conheciam. E ele sentou no último banco e as pessoas meio desconfortáveis com a presença dele lá, não queriam que ele estivesse lá. E quando o pastor daquela igreja anunciou que o novo preletor, que havia um preletor aquela noite especial, ele foi levantar, um cara puxou ele para sentar, não queria que ele levantasse. Aí ele disse: eu vou convidar o Paulo para vir, ele foi lá pregar. Imagina as pessoas quando viram que aquele pseudo-mendigo era, na verdade, o preletor da noite. É bem dele, né? Pensa um pouco no choque que isso produziu nas pessoas. A minha fé é baseada, ou, na verdade, nós temos um padrão pelo qual nós julgamos as pessoas. E essas coisas, esses padrões, geralmente são externos. Nós não conseguimos olhar o coração das pessoas. Se você assistiu o History Channel ontem à noite, nós estávamos só vendo a chamada. Um homem tinha um tumor no rosto, muito grande, e uma mulher disse assim: ele é muito feio por fora, mas ele tem um coração incrível. É a habilidade de conseguir enxergar através da pele, através dessa coisa exterior. E é o Senhor que faz isso. Nós julgamos pessoas baseadas pelas aparências. E isso não é exclusividade de pessoas de pele branca. Eu venho de uma família alemã, e um dos maiores desafios para o meu pai e para minha mãe foi nos anos 70, quando a minha irmã mais velha apareceu em casa com um namorado negro. Nos anos 70, no sul do país, nós tínhamos acabado de sair da colônia, e de repente ela vem com um namorado de Black Power, afro, o cabelo dele era afro. O meu pai, quando a minha irmã anunciou: eu estou gostando de alguém, e eu vou apresentá-lo tal dia. Ok, meus pais estavam... A minha irmã já tinha idade para isso, né? Para ter o namorado dela.
E ela então, no dia combinado, ela trouxe o namorado para dentro de casa. Meu pai, quando ele viu aquele homem, ele girou no calcanhar, deu as costas e voltou. Detalhe, são casados hoje há 21 anos. Minha irmã casou com esse homem. Meus pais adoram ele. Mas na verdade, esse não foi o fim da história. Minha irmã teve esse namorado. Alguns anos depois, a minha outra irmã apareceu com outro morenão. Aí o meu pai e minha mãe disseram: agora já era. E esse homem, esse marido da minha esposa, hoje ele é um líder da igreja. Ele disse assim, uma vez para nós estávamos reunidos como família, ele disse: de negro basta eu não vou casar com outra negra, eu quero uma branca, uma esposa branca. Então, preconceito e essas coisas não é exclusividade de pessoas brancas. Então, mas o texto de Tiago não fala de cor, de pele, não está falando disso, está falando de imparcialidade, quando nós, na verdade, somos parciais. E você já considerou a possibilidade de você ter preconceito contra um grupo de pessoas? Você já considerou isso? Talvez você baseie esse preconceito sobre uma raça, ou uma educação, ou uma falta de educação também, de um grupo particular de pessoas com quem você conversa. Todos vocês conhecem qual é o meu calcanhar de Aquiles. Eu tenho um sério problema com o trânsito, mas um sério problema. Da onde eu venho, a gente não ultrapassa pela direita, nunca pelo acostamento, nunca. Quando eu cheguei aqui no Rio, no primeiro ano, eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco, mas eu achei que eu ia morrer, porque eu estava aqui na sequência, quando você vai depois da ponte, quando ainda era uma via só, agora eles estão duplicando tudo aquilo, mas em direção ao Amoedo, você está naquela pista e de repente vem um pelo acostamento, outro pelo acostamento, aquilo me deixava para morrer. Depois de 10 anos você relaxa, né? Você diz, deixa para lá. Mas esse tipo de coisa me faz exercer um julgamento em cima dessa pessoa que me ultrapassa pela direita. Para mim ele já é um mau caráter, ele já é um cara que não merece misericórdia, sabe? E às vezes, não poucas vezes, gente, eu não tenho nenhum tipo de alegria em dizer isso, em compartilhar, não poucas vezes você deseja que ele se dê mal, né? Que ele caia num buraco, quebre o carro, que ele seja pego pela polícia e tal. Você deseja até mal para essa pessoa, mas você exerce um julgamento baseado em cima das aparências, de atitudes de pessoas. Uma vez Deus falou com um profeta, ele estava prestes a escolher o segundo rei de Israel. E um homem chamado Jessé trouxe os seus filhos um a um, e eles passaram na frente desse profeta. O primeiro filho, Eliabe, bonitão, fortão, tipo carioca, assim, bombadão, né? Padrão carioca, grandão. Passou e o profeta olhou e disse: com certeza é esse. Esse é o próximo rei de Israel, porque ele é bonito, ele tem um padrão de rei. Ele é forte, ele vai ser um bom líder. Samuel olhou para ele e pensou assim, mas Deus falou com algumas palavras um pouco diferentes. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém o Senhor vê o coração. O que é que Deus olha? Deus vê o coração. Ele não olha para a sua forma física, para o seu rosto, para a sua altura, ou para qualquer coisa assim, ele olha para o seu coração. Tiago nos diz o seguinte: suponha que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, na verdade no original grego ele está falando de um homem dourado, o termo é um homem dourado, porque era muito comum na época, a pessoa rica ter até 6 anéis num dedo só. Consegue imaginar isso? E por que eles faziam isso? Para mostrar a riqueza deles. E eles colocavam 6 anéis em cada dedo para demonstrar a quantidade de dinheiro que eles tinham. E também, quando eles ofertavam, geralmente eram dados em oferta, se chamavam trombetas, não eram essas caixas aqui. Eram trombetas, eram caixas maiores, feitas em bronze, para que quando eles chegassem, colocassem aquele montão de moeda, fizesse um barulho enorme, bum, e soasse. Uau, esse cara deu um montão de dinheiro. Era para demonstrar riqueza, era para dizer, eu tenho dinheiro. E ele literalmente
Tiago diz, está vestindo roupas brilhantes. Era um homem elegante. Ele está contando essa história de um homem elegante. Pouco antes desse homem chegar, chega um pobre, mal vestido, mal cheiroso, e ele se senta. E as pessoas começam, igual aquela história do Capelete, começam a olhar meio torto para ele, como se ele tivesse saído de um esgoto, né? Olham para ele meio com o nariz torto. Mas de repente chega esse homem rico, ele entra com aquela pompa toda, com aqueles anéis nos dedos, e aquelas pessoas então levantam, vão até aquele homem pobre e dizem, ei, levanta daí, esse lugar não é para você. E então o pobre olha em volta e diz, mas e aonde eu vou sentar? Ele diz, não me importa, senta lá atrás, aqui, mas esse lugar não é para você, é para aquele senhor. E ele vem então caminhando e senta no lugar. Mas essa é a questão de fazer diferenciação de pessoas. Tiago está dizendo, se você tratar esse homem rico como uma pessoa melhor, só porque ele tem mais dinheiro, Deus está dizendo, isso é errado. Porque é um juízo baseado no valor das aparências, e não no que a pessoa é de fato, mas no que ela possui. A igreja precisa ter uma das características que é ser livre de classes sociais. A igreja precisa ser livre dessas classes sociais. Não há lugar para parcialidades na igreja. Nós não temos classes diferentes aqui, porque isso não é aceitável. Nós temos pessoas diferentes, que pensam diferente, agem diferente, porque nós temos culturas diferentes. Mas classes e diferenciações não podem ser feitas. A comunhão com outro cristão nunca pode ser baseada na cor da pele, na cor do cabelo, na altura, no rosto ou no status, idade, aparência. Se quisermos ver como Jesus vê as pessoas, temos de enxergá-las como Deus as vê. E Deus olha um pouco para dentro da pele, né? Um pouco mais profundo, não superficialmente. Agir de forma diferente significa ser um juiz com motivos errados. Nós exercemos um juízo sobre as pessoas. A imparcialidade também reflete a natureza de Deus. A natureza de Deus é ser imparcial. Olha só o que Deuteronômio diz, não tem ali? Deuteronômio 10, 17 diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Deus não age com parcialidade e nem aceita suborno. Deus é imparcial. Deus não é parcial. Ele não está impressionado com uma forma como nós nos parecemos. Talvez a gente se olhe no espelho e se ache tão bonito. Esses dias eu saí com o Matias, eu e Raquel nós saímos, e eu levei o Matias ao banheiro e de repente ele ficou se olhando no espelho e disse, como eu sou bonito, como eu pude existir. Eu disse, que papo é esse, cara? Eu falei, quem que disse isso para você? A minha mãe. Eu disse, ok, está explicado. Mas por mais que a gente se ache bonito, né? O último biscoito do pacote, né? Aquela coisa, eu me amo, eu me venero, eu sou para mim tudo que eu quero. Aquela coisa de se pôr diante do espelho e se adorar. Isso não conta nada para Deus, absolutamente nada. Se você usa uma roupa super cara, absolutamente não significa nada para Deus, nada. Se você dirige aqueles carrões que às vezes o teu some quando você passa ali na Barra, diante daqueles jipões enormes, o teu simplesmente some. Para Deus não significa nada, 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 porque Deus é imparcial. Ele não se impressiona com a forma como nós nos parecemos, o que nós temos. Ele é totalmente imparcial. E Levíticos 19:15 diz, não cometam injustiça nem julgamento, não favoreçam os pobres. Não favoreçam os pobres, ele diz, e nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Nesse verso, Deus ensina algo muito interessante, uma coisa positiva e outra negativa. Por um lado, ele diz que não devemos dar tratamento preferencial para os poderosos. Acabamos de ler aqui em Tiago. Nós não devemos dar tratamento preferencial para os poderosos, os ricos, né? E não há dúvida de que no sistema mundano isso acontece o tempo todo, inclusive dentro da igreja. Eu tenho visto na minha caminhada pelas igrejas aí já há alguns anos, já estou 13 anos no ministério, com 13 anos eu já tenho conhecido pessoas que quando um membro dá um dízimo bem alto, esse é tido em grande estima.
Ele é honrado, mas aquele irmão que contribui com pouco, ele é deixado como um cidadão de segunda classe. Eu tenho visto isso várias vezes dentro da igreja, e não só na igreja, mas no mundo todo acontece. Por outro lado, ele também diz que não devemos olhar para os pobres, os desfavorecidos, e permitir que o nosso julgamento seja comprometido por causa disso. Ah, ele é pobrinho, dá um desconto. Deus não aceita isso também. Se nós não devemos favorecer os ricos, também não devemos favorecer os pobres. Deus não tem uma classe específica que ele diz, esse aqui sim, esse eu vou, até o pecado dele não vou nem olhar. Deus é imparcial, vai agir da mesma forma com rico, com pobre. Deus faz isso. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça, com retidão. Deus tem uma medida um pouco diferente da nossa, por isso que Ele nos pede isso. Eu li uma história muito interessante semana passada. Eles fizeram um condomínio, construíram um condomínio de casas. E foram vendidos, esses condomínios, as casas eram vendidas na planta, como a gente compra aqui muitas vezes. Só que esse empreendimento sofreu alguém quis fazer, como é que é o nome da palavra quando alguém quer fazer a sabotagem? Essa é a palavra. Mas aquele empreendimento foi sabotado. Alguém cortou uma parte das trenas que os construtores usaram. Isso aconteceu muitos anos atrás. Cortou uma parte das trenas que os construtores usaram para tirar a medida. Depois de estar as casas todas construídas, as pessoas entraram e perceberam, tem alguma coisa errada. O teto é mais baixo, as janelas são um pouco menores do que parecia que deveria ser, as portas mais estreitas, tudo era menor. E então eles descobriram que as trenas haviam sido cortadas. E os construtores não sabiam, confiavam muito naquelas trenas e usaram elas para construir. Interessante esse pensamento, né? E quando eu li essa história, essa semana, aquilo ficou cravado no meu coração, porque me levou a pensar, será que eu estou usando a trena correta para medir as pessoas? Eventualmente precisamos olhar qual é o padrão de julgamento que a gente usa. E eu vou dizer para você, quando nós somos honestos conosco, a gente percebe que o padrão que a gente usa para julgar as pessoas é baseado em um monte de coisas que são minhas, que não tem nada a ver com Deus. E a forma de Deus agir, Deus tem uma medida totalmente diferente da nossa. A trena de medição de Deus é claramente muito diferente da nossa. Ele diz em Isaías 55:9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso certamente mostra que Deus não pensa da mesma forma como nós. De fato, Tiago diz, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que os amam? Pergunta para cada um de nós aqui essa manhã, quem escolheria os pobres como destinatários de uma honra tão grande de herdarem o reino de Deus, o reino dos céus? Quem escolheria os pobres? Você escolheria? Para herdar alguma coisa grande? Os menos favorecidos? Deus fez. Porque nós temos que lembrar que a trena de Deus, a trena que Deus usa para medir as pessoas, é diferente da nossa. O amor e a fé são as moedas de troca dos céus. Amor e fé. E quando Deus olha para uma pessoa, o que Ele procura é amor e fé. Não é o carro, não é a aparência. Tiago nos ensina que não vamos julgar, ou não devemos julgar as pessoas com base nas coisas que não são importantes para Deus. Cor não é importante para Deus. Status social não é importante para Deus. Ter dinheiro não é importante para Deus. Dirigir um Jeep enorme não é importante para Deus. E nós, da mesma forma, não devemos julgar as pessoas baseadas nessas coisas. Interessante que Charles Chaplin disse isso, não se mede o valor do homem pela roupa e os bens que possui,
O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a beleza de seus ideais. Não é isso que Charles Chaplin falou? Esse é extremamente bíblico. Extremamente bíblico, baseado em alguns princípios bíblicos. Não são as roupas e os bens que nós possuímos. Somos filhos do reino de Deus e com uma cultura um pouco diferente. A gente olha para esses valores um pouco diferente. Tiago nos então desafia a não fazermos distinção entre as pessoas. Não façam acepção de pessoas, não façam diferenciação entre as pessoas. Nem protejam o rico, mas também não protejam demais o pobre. Sejam justos, é aquilo que a Bíblia nos ensina. E agora, praticidade. Tiago é um livro extremamente prático. Ele não é um livro intencionalmente teológico. Possui teologia, mas não é intencionalmente teológico. Ele é prático. Minha pergunta agora, o que você vai fazer? Qual é a tua régua, tua trena de medição de valores das pessoas? Baseado no quê? Na tua gama de conhecimento cultural, do teu background e todas essas coisas. É por isso que você mede. O que você vai fazer agora, nessa semana? Pense na praticidade. Pense em alguém que você sente que deixou de lado, ou está fazendo um tratamento parcial aí. Pense nesse tipo de pessoa, num grupo de pessoas, numa pessoa específica, numa situação onde você agiu com parcialidade. O que você vai fazer? Agora nós precisamos trabalhar para a nossa vida se encaixar dentro dos moldes que Deus quer de nós. Se Ele diz que não devemos fazer diferenciação entre as pessoas, nem para rico, nem para pobre, mas a cultura dominante nos ensina a fazer exatamente isso, porque baseia as pessoas nas coisas. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer essa semana? Que diferença você vai fazer? Não escolheu Deus os que são pobres ou aquelas coisas estranhas, né? E o apóstolo Paulo fala isso também. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são, para que fossem herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Esse é o nosso desafio. O sistema de valores do mundo é diferente do sistema de valores que Deus nos proporciona, que Deus nos oferece. E a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Então agora a bola está com vocês. Comigo também, né? Não estou isento dessas coisas, mas qual é o teu sistema de valores? Qual é a tua trena? Pelo que você está medindo as pessoas? Esse é o nosso desafio para essa semana. Praticidade. Semana que vem vamos continuar no texto Fé e Obras, uma fé morta. Vamos estudar esse texto de Tiago capítulo 2, versículos 14 até o 25. Convido você, se você essa semana tiver tempo, dá uma lida nesse texto, dá uma meditada sobre esse texto, pensa um pouco nele e volta aqui domingo que vem e vamos fazer esse tempo juntos de estudo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua Palavra, por Tua presença aqui, pelos desafios que a Tua Palavra nos traz. Pedimos que o Senhor nos ajude a pôr em prática aquilo que nós aprendemos aqui essa manhã, a não fazer diferenciação de pessoas, mas que o Senhor nos ajude a enxergar as pessoas com os Teus olhos, que nós possamos também julgar a ação das pessoas, baseado no Teu padrão, não no nosso. Nessa manhã eu peço que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo domingo, se não antes.